Apocalipse 12. A profecia revelada. O que a ciência tem a dizer? Você já se perguntou se ciência e fé podem coexistir, ou se de alguma forma elas estão em constante confronto? No nosso mundo atual, onde os avanços científicos e as crenças religiosas muitas vezes são vistos como forças opostas, será que há uma maneira de reconciliar esses dois domínios aparentemente distintos? E se eu te dissesse que uma das passagens mais misteriosas da Bíblia, Apocalipse 12, poderia nos ajudar a entender essa conexão, talvez até com a ajuda da ciência? Neste vídeo, vamos explorar o capítulo 12 de Apocalipse e perguntar: será que a ciência pode confirmar essa profecia? Ou será que estamos diante de algo que vai além da compreensão científica, algo que fala de dimensões espirituais e cósmicas? O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, imagens grandiosas e visões proféticas. Ele descreve o fim dos tempos e a luta cósmica entre o bem e o mal, uma batalha que transcende a nossa realidade visível. Um dos momentos mais impactantes desse livro é o capítulo 12, onde uma mulher grávida, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, está prestes a dar à luz. Mas há um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, pronto para devorar a criança assim que ela nascer. Esta imagem é profundamente simbólica e repleta de significado, mas será que há algo mais nessa passagem que pode nos levar a questionar as interações entre o mundo físico e o espiritual? A mulher que aparece no início desse capítulo é tradicionalmente entendida como um símbolo do povo de Deus ou da Igreja. A criança que ela dá à luz é frequentemente interpretada como Jesus Cristo, o Salvador. E o dragão, esse inimigo monstruoso, é identificado como Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade. A batalha descrita aqui então não é uma simples luta entre personagens mitológicos, mas uma representação de um conflito espiritual e cósmico que afeta o nosso mundo. Essa luta, embora expressa em termos sobrenaturais, pode estar mais próxima da nossa realidade do que imaginamos. Será que a ciência poderia oferecer alguma explicação para esses eventos grandiosos? Ou será que esse capítulo fala de uma verdade que vai além da explicação científica? Quando olhamos para Apocalipse 12, estamos de certa forma sendo convidados a refletir sobre a natureza da realidade e a nossa percepção dela. O que a ciência nos diz sobre o universo e os fenômenos cósmicos? A ciência moderna nos mostra que o universo é muito mais complexo do que jamais imaginamos. A física quântica, por exemplo, sugere que a realidade que percebemos é apenas uma parte de um espectro muito maior de possibilidades. A ideia de múltiplas dimensões e universos paralelos não é mais uma ficção científica, mas uma área de pesquisa séria na física. O que significa que, assim como há forças invisíveis que governam o universo físico, pode haver forças espirituais que também moldam a nossa realidade. Poderíamos, então, pensar nas batalhas descritas em Apocalipse 12 como sendo também representações de algo que, de alguma forma, está ocorrendo em um nível mais profundo e invisível da existência? No entanto, não podemos ignorar a grande diferença entre ciência e fé. Enquanto a ciência busca entender a realidade por meio de observação, experimentação e teoria, a fé se baseia na crença em algo além do que pode ser medido ou provado empiricamente. A ciência trata do que é tangível, do que pode ser quantificado e repetido. A fé, por outro lado, se ocupa das coisas intangíveis, das dimensões espirituais e da experiência transcendente. Mas será que essas duas esferas realmente são antagônicas? Ou será que, quando olhamos mais de perto, vemos que ambas buscam entender aspectos diferentes de uma mesma realidade? De fato, muitos cientistas ao longo da história, como Albert Einstein, viam a ciência como uma maneira de explorar e maravilhar-se com a grandeza de um universo que, para eles, não poderia ser explicado apenas por leis físicas, mas também por uma inteligência superior,
uma força ou causa primordial. Em relação à batalha que Apocalipse 12 descreve, muitos de nós podemos pensar nas forças espirituais como algo distante ou abstrato, algo que não se encaixa nas explicações científicas tradicionais. Porém, ao analisarmos mais profundamente, começamos a perceber que, assim como a gravidade é uma força invisível, mas essencial para a nossa compreensão do universo, talvez também existam forças espirituais invisíveis que, de alguma forma, influenciam a nossa vida cotidiana, a nossa cultura e até mesmo as grandes questões filosóficas e científicas. A ciência pode não ser capaz de medir essas forças espirituais diretamente, mas o simples fato de que existem fenômenos no universo que não podemos ver ou compreender totalmente já nos ajuda a pensar sobre a possibilidade de que existam dimensões espirituais que operam de maneiras que ainda não conseguimos acessar. De acordo com a física moderna, o universo não é limitado apenas pelo que vemos. Há dimensões extras, partículas subatômicas e forças fundamentais que não estão imediatamente acessíveis aos nossos sentidos, mas que, sem dúvida, moldam a realidade à nossa volta. E, quem sabe, talvez as forças descritas em Apocalipse 12 sejam uma metáfora ou uma representação de algo tão real quanto a gravidade ou as interações quânticas, mas operando em uma dimensão diferente, espiritual ou cósmica. Há algo interessante na relação entre ciência e fé que precisa ser considerado, especialmente quando pensamos nas imagens de Apocalipse 12. A ciência, por exemplo, nos ajuda a entender as forças que moldam o universo físico, como a gravidade, as forças eletromagnéticas, a nuclear forte e fraca, e como essas forças agem no mundo que podemos observar e medir. No entanto, esses fenômenos não explicam toda a complexidade da realidade. Não explicam, por exemplo, como a consciência humana surge, como o mal se manifesta, ou como as escolhas espirituais afetam nossas vidas. Enquanto a ciência lida com o que é tangível, a fé lida com o que está além da tangibilidade. E isso não significa que uma seja mais verdadeira que a outra, mas que ambas estão apontando para diferentes aspectos de uma mesma verdade universal. As forças que o dragão representa em Apocalipse 12 são forças do mal, da destruição e da corrupção. Elas são algo que se manifesta de muitas formas em nossa sociedade, como a violência, a opressão e a injustiça. A ciência pode nos ajudar a entender algumas das causas dessas forças, como fatores psicológicos ou sociais que influenciam comportamentos destrutivos. No entanto, a verdadeira origem dessas forças, de acordo com a Bíblia, é espiritual. São forças que não podem ser completamente explicadas apenas por fatores psicológicos ou ambientais, pois envolvem uma luta cósmica maior que a ciência não pode medir. Porém, isso não significa que a ciência não tenha algo a oferecer quando se trata de entender as questões espirituais. Embora não possamos medir diretamente o dragão que Apocalipse 12 descreve, a ciência pode nos ajudar a entender melhor as condições que permitem que as forças do mal prosperem, como a pobreza, a desigualdade social, a psicologia do comportamento humano, etc. E mais, ela pode até ajudar a ilustrar como as interações entre seres humanos, em nível social e físico, criam um ambiente onde essas forças do mal têm mais espaço para se manifestar. A mulher em Apocalipse 12, por sua vez, é muitas vezes vista como um símbolo do povo de Deus, da igreja e da resistência contra as forças do mal. Ela não apenas representa a pureza e a luta, mas também o potencial de dar à luz algo novo e redentor. Assim como a ciência pode nos ajudar a entender o processo de criação, nascimento e desenvolvimento, a fé nos mostra como esse processo também é espiritual. A mulher está prestes a dar à luz o Salvador, o Filho, aquele que trará redenção para a humanidade. E essa vitória sobre o dragão, sobre as forças do mal, é central para a mensagem de Apocalipse.
No entanto, a verdadeira questão que Apocalipse 12 nos coloca é a de como as forças do bem e do mal se manifestam, não apenas em um nível cósmico, mas também em nossa vida diária. Em certo sentido, Apocalipse 12 é um retrato da luta que todos enfrentamos entre os impulsos negativos e positivos dentro de nós, entre a escuridão e a luz, entre o egoísmo e a compaixão. A vitória da mulher e de seu filho, a criança que nasce, é uma metáfora poderosa para a vitória do bem sobre o mal. E embora a ciência não possa nos dar uma explicação para todas as dimensões dessa batalha, ela pode nos ajudar a compreender as forças que nos influenciam e a refletir sobre como escolhemos lutar essas batalhas. O filho, a criança que nasce da mulher, é a chave para a vitória final sobre o dragão. Essa criança, que é tradicionalmente identificada como Jesus Cristo, simboliza a redenção e a salvação que vem através do sacrifício e da ressurreição. Embora a ciência não possa nos explicar o mistério da salvação, ela pode nos ajudar a entender como esses eventos históricos, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, continuam a impactar nossas vidas de maneira profunda e transformadora. O impacto desse evento histórico vai além da ciência e está enraizado na fé, que dá sentido e propósito à nossa existência. Em última análise, o que Apocalipse 12 nos ensina é que, embora a ciência seja crucial para compreendermos o mundo físico ao nosso redor, existem dimensões mais profundas da realidade que não podem ser totalmente explicadas por ela. A fé nos convida a ver essas dimensões e a acreditar em um poder superior que atua no mundo de formas que muitas vezes não podemos ver, mas que sabemos que está presente. A ciência pode nos ajudar a entender como as forças do universo físico operam, mas a fé nos oferece uma visão mais ampla de como as forças espirituais moldam nossa vida e história. Ambas, ciência e fé, estão tentando entender a mesma realidade. Uma realidade que é tanto visível quanto invisível, tanto física quanto espiritual. Ao refletirmos sobre Apocalipse 12, somos chamados a olhar além das aparências, a ver as dimensões invisíveis da realidade e a perceber que, no final das contas, a vitória do bem sobre o mal já foi garantida. Como seres humanos, somos convidados a escolher de que lado estamos, a participar dessa batalha cósmica e a nos alinhar com as forças da luz. Ciência e fé juntas podem nos ajudar a compreender melhor essa batalha e a viver com uma visão mais completa e profunda da realidade. Você já parou para pensar se ciência e fé podem caminhar juntas? Em um mundo onde o avanço científico e as crenças espirituais são frequentemente vistos como opostos, será que existe um ponto de encontro? E se uma das passagens mais misteriosas da Bíblia, Apocalipse 12, pudesse nos ajudar a explorar essa conexão, até mesmo com o apoio da ciência? Neste vídeo, vamos mergulhar no capítulo 12 do Apocalipse, onde a simbólica visão da mulher vestida de sol, o dragão vermelho e o nascimento de uma criança nos convida a refletir sobre uma luta cósmica entre o bem e o mal. Mas será que a ciência pode oferecer insights sobre essa passagem? Ou será que ela revela algo que transcende a compreensão científica, desvendando dimensões espirituais e cósmicas? A batalha cósmica e a realidade espiritual, Apocalipse 12, descreve uma mulher prestes a dar à luz, confrontada por um dragão que deseja destruir seu filho. Essa narrativa, cheia de simbolismo, é frequentemente interpretada como a luta entre Cristo, o Salvador, e as forças do mal, representadas por Satanás. Mas será que essa batalha cósmica poderia também ser compreendida como uma metáfora para realidades invisíveis que moldam o universo? A ciência moderna, especialmente a física quântica, nos mostra que a realidade é muito mais complexa do que podemos perceber. Fenômenos como dimensões extras e universos paralelos não são mais apenas ficção científica. Isso nos leva a questionar:
Se forças invisíveis governam o mundo físico, será que também existem forças espirituais que influenciam nossas vidas de maneiras que ainda não compreendemos? Ciência e fé, rivais ou complementares? Enquanto a ciência busca compreender o mundo por meio de observação e experimentação, a fé aborda dimensões intangíveis, como significado e propósito. Apesar das diferenças, ambas tentam desvendar os mistérios do universo. Einstein, por exemplo, via a ciência como uma forma de contemplar a ordem e a grandeza do cosmos, uma inteligência superior por trás de tudo. Assim como as forças descritas em Apocalipse 12 podem simbolizar a luta entre luz e trevas, a ciência nos ajuda a entender como as condições sociais e psicológicas permitem que o mal prospere. No entanto, a fé nos lembra que essas forças têm uma origem espiritual que ultrapassa os limites da ciência. O significado de Apocalipse 12. Hoje a mulher e seu filho, símbolos de esperança e redenção, nos convidam a refletir sobre como as forças do bem e do mal se manifestam em nossa vida cotidiana. Enquanto a ciência nos ajuda a entender o mundo físico, a fé nos desafia a enxergar as dimensões espirituais e a tomar parte nessa batalha cósmica. Juntas, ciência e fé nos oferecem uma visão mais completa da realidade. Será que ciência e fé estão condenadas a se opor, ou existe uma maneira de reconciliar esses dois mundos? À primeira vista, pode parecer que a ciência, com seu método rigoroso, e a fé, com suas verdades espirituais, falam línguas completamente diferentes. Mas e se, ao olharmos mais profundamente, descobrirmos que ambas oferecem visões complementares de uma mesma realidade? No coração dessa reflexão está uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol, com a lua aos seus pés, está prestes a dar à luz enquanto enfrenta um dragão vermelho, símbolo das forças do mal. Esse capítulo é repleto de simbolismo, mas poderia conter pistas para uma verdade maior, algo que ultrapassa a divisão entre ciência e espiritualidade, a luta cósmica, mito ou realidade. Tradicionalmente, essa passagem é entendida como a batalha entre Cristo, o Salvador, e Satanás, o inimigo das almas. Porém, ao combinarmos essa visão com o que a ciência moderna nos diz, percebemos que o universo é muito mais misterioso do que imaginamos. A física quântica nos apresenta conceitos como múltiplas dimensões e forças invisíveis que governam a realidade. Será que essas batalhas espirituais, descritas em Apocalipse 12, poderiam ser vistas como eventos que transcendem o tangível, existindo em dimensões além da nossa percepção? Assim como a gravidade é invisível, mas essencial, talvez as forças espirituais mencionadas na Bíblia sejam igualmente reais, ainda que não mensuráveis pelos instrumentos científicos. É possível que o universo seja governado não apenas por leis físicas, mas também por princípios espirituais que interagem de maneiras que ainda não conseguimos compreender. Ciência e fé, dois olhares sobre a verdade. Enquanto a ciência busca desvendar o como das coisas, a fé se concentra no porquê. A ciência investiga as forças que moldam o universo físico, como a gravidade e as partículas subatômicas. A fé, por sua vez, nos convida a explorar as forças que moldam nosso propósito, nossas escolhas e nossa luta interna entre o bem e o mal. Albert Einstein certa vez disse que a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Essa ideia nos lembra que, mesmo sendo diferentes em sua abordagem, ciência e fé podem nos ajudar a entender partes complementares de uma mesma realidade. Afinal, ambas buscam respostas para os mistérios do universo, visíveis e invisíveis. Apocalipse 12. Uma reflexão para hoje. A mulher vestida de sol e seu filho representam a resistência ao mal, a esperança e a vitória do bem. Essa luta cósmica não é apenas um mito distante, mas um reflexo das batalhas que todos enfrentamos.
a tensão entre nossos impulsos destrutivos e nosso desejo de redenção. A ciência pode nos ajudar a entender os fatores psicológicos e sociais por trás dessas lutas, enquanto a fé nos dá ferramentas para lidar com a dimensão espiritual delas. Por exemplo, as forças do mal descritas como dragão podem ser vistas, no contexto científico, como os sistemas que perpetuam a injustiça, a opressão e o caos. No entanto, a fé nos lembra que, por trás disso, existe uma batalha maior que transcende o físico e toca o espiritual, a conexão entre ciência e espiritualidade. Assim como a ciência reconhece forças invisíveis que moldam o universo, como a gravidade ou as interações quânticas, a fé nos desafia a acreditar que há forças espirituais igualmente presentes, influenciando nossa história e nossas escolhas. Talvez Apocalipse 12 seja um convite para reconhecer que essas forças não estão em oposição, mas operam em diferentes níveis da realidade. E você, o que pensa? Será que ciência e fé podem ser duas faces da mesma moeda? Como você interpreta a luta entre o bem e o mal, descrita em Apocalipse 12, à luz do que sabemos sobre o universo hoje? Compartilhe suas ideias nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para continuar explorando temas que conectam ciência, fé e os mistérios do cosmos. Até a próxima!